Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo! O MC Croy finalmente respondeu ao exposed da MC Sofia e revelou o seu lado da história. Veja! Fala rapaziada, tô vindo aqui trocar uma ideia com vocês referente à situação que veio a público aí nas últimas semanas. Não queria ter demorado tanto pra vir aqui falar, mas vai ser explicado o motivo de eu ter demorado tanto pra vir ao longo do vídeo, certo? Em 2024 eu me envolvi com uma pessoa do meu meio de trabalho. Esse relacionamento veio à tona nos últimos dias nas redes sociais. E eu não tô aqui pra rebater ou então pra expor, humilhar a pessoa. Eu tô aqui, na verdade, só pra botar contexto em algumas situações e principalmente pra explicar pra vocês o que existe de diferente na minha vida e como o contexto muda algumas situações, entendeu? A gente começou a se envolver no início de 2024 e eu aleguei alguns problemas de ciúmes pra ela. Ciúmes retrógrado, muito sérios, que inclusive implicaram em um outro relacionamento meu que eu já tinha. Foi nesse momento que eu até contei pra ela de um relacionamento que já tive quando eu tinha 18 anos, aonde eu cheguei a ter baixa autoestima e acabar culpando a pessoa por isso, um erro muito grande, que eu me arrependia muito e relatei pra ela. Nesse mesmo momento ela me relatou muitas situações sérias que ela já tinha passado na vida, que ela tinha se sentido injustiçada ou então sentia que tinha errado com alguém, né? E as inseguranças que ela tinha, problemas que isso poderia gerar no relacionamento. E erroneamente a gente olhou um pro outro e falou que a gente ia conseguir se ajudar. Foi assim que a nossa relação começou. De início, a gente acabou morando junto muito cedo, porque foi conveniente. A gente estava no QG de uma batalha grande daqui de São Paulo. Pela logística, eu não conseguia ficar indo e voltando de Mogi já há muito tempo. E ela também já não morava na casa dos pais há muito tempo, por conta de problemas que eu não acho que vale a pena expor, se referem à vida dela, e é isso. Nesse tempo, era tudo muito de boa, mano. Era uma relação muito tranquila. Apesar de ter um problema aqui, um problema ali, referente a tudo que a gente tinha falado que tinha mesmo de problema, era uma relação muito tranquila. As coisas foram caminhando e piorando conforme o tempo foi passando. E a gente foi começando a normalizar cada vez mais as atitudes que a gente tinha um com o outro. Então, quando rolava uma discussão, a gente sempre conversava, se acalmava, falava que tinha motivo, que a gente era pessoa que já tinha sofrido muito na vida e que tava tudo bem para aquilo ali ter acontecido. Acho importante atestar que nessa época eu nunca tinha pedido pra ela se afastar de ninguém, mano. Apesar de ser muito ciumento, eu não pedia pra ela se afastar de ninguém e tentava entender isso de que a gente convive com pessoas que a gente trabalha, né? Mas tinha sim o melhor amigo dela, que ela me informou depois que a gente começou a se relacionar, que já tinha ficado com ele. E desse amigo, eu e ela começamos a sentir um tratamento diferente. Ela dizia que também sentia. A partir do momento que ele percebeu que a gente tava se relacionando, entendeu? Então, e esse cara também era muito meu amigo até essa época, era muito meu parceiro. Então era algo que me chateava bastante. E sim, chegou a ser pedido assim uma mudança de comportamento, afastamento e essa coisa de relação mesmo. Mas nada baseado em ameaça, chantagem ou coisa do tipo, era mais um incômodo demonstrado numa relação, assim como ela também demonstrava de uma pessoa ou outra e tava tudo bem. Até que houve uma situação onde a gente foi para um outro estado batalhar. Nesse outro estado, ela subiu para batalhar. Quando ela perdeu, ela desceu do palco, muito estressada. Ela já ficava muito brava quando perdia. E nesse momento eu fui dar suporte, né? Como eu sempre dava suporte pra ela, até pra, né, as pessoas não verem ela, né, se surtando ali e tal. E nesse momento que eu fui dar suporte, ela me empurrou pra longe e gritou comigo e saiu andando. Nesse momento, esse amigo foi dar suporte. Esse mesmo melhor amigo foi dar suporte. Nessa hora, eu fiquei muito confuso, fiquei muito ofendido. Confesso que, tipo assim, falei ali pras pessoas à minha volta que não queria falar com ela naquele momento, porque foquei na batalha ainda, né, que tava rolando. Só que depois que acabou a batalha, ela veio conversar comigo, ela me explicou que ela estava naquele estado não porque tinha perdido a batalha, mas sim porque tinha tido um gatilho com encontrar e estar no mesmo local que uma pessoa que fazia muito mal pra ela naquela época. E ela já falava dessa pessoa pra mim, então eu entendi na hora que ela falou, passei a dar suporte a partir dali. E não fiquei brigando com ela até a gente chegar aqui no nosso estado. Até dei suporte, a gente voltou junto no mesmo ônibus e tava tudo bem. Pelo menos entre nós, né? Porque eu tinha entendido e tinha pedido até desculpa pra ela mesma. Ali mesmo, no local da batalha. Uma outra situação que ela relata
que é muito triste e aconteceu realmente, muito triste até pra mim, que eu acabei entrando no celular de um amigo e vendo uma conversa deles dois. Nunca usei isso pra ameaçar e nem chantagear de nenhuma forma, entendeu? Mas era algo que me chateava e isso acabou acontecendo depois de eu ter algumas conversas com ela, onde entraram na minha cabeça, rapaziada. Tipo assim, sendo sincero, entrou na minha cabeça. Eu ia pra casa dele, voltava, quando eu chegava em casa, ela perguntava, e aí, você está falando de mim com ele e tal? Eu, não, mano, não tô. Ela sentia que eu tratava ela diferente depois que eu zombava ele, tá ligado? E deu, não acontecia, pra mim eu tava tratando ela normal, e essas coisas realmente foram entrando na minha cabeça a ponto de eu pensar, mano, tem coisa ali, tem coisa ali, tem coisa ali, que ela não vai me falar, ela não vai me falar. E aí sim, mano, não que eu fiquei esperando a oportunidade, mas um dia que isso não saía da minha cabeça, eu acabei vendo no celular dele. E era realmente um dia onde a gente tava junto, tal, no local que eu tinha pagado, e ela tava, né, chamando ele. Isso me ofendeu bastante na época na relação. Isso aumentaram sim as brigas entre a gente, de ciúmes da minha parte, de eu sentir, né, algum tipo de insegurança. Só que não eram só essas brigas que aconteciam na nossa relação. Essas brigas, inclusive, pioraram em questão de insegurança dela a relação ao trabalho, insegurança dela se sentir exposta, a forma como tratavam ela, às vezes a forma como uma pessoa cumprimentava ela já entrava muito na cabeça dela achar que as pessoas estavam levando ela meio a mal ou na maldade. E ela sempre brigava muito comigo também por isso, porque ela acabava, né, se autoflagelando, surtando bastante, se batendo. Eu tentava ajudar e nesse momento eu era agredido. Acho importante atestar aqui que eu nunca reagi a nenhum tipo de agressão, por pior que fosse, entendeu? A minha pessoa. Esperava realmente ela se acalmar, nunca cheguei a empurrar pra longe, só pedia pra ela voltar pra si, falava, calma, pensa o que você tá fazendo. Ela sempre parava, pensava, se arrependia. A gente conversava depois também. E é assim que uma relação abusiva e tóxica vai se criando, né? Você vai perdoando coisas que a pessoa fez pra você, porque você se sente culpado também pelas coisas que fez pra pessoa. E a relação foi só piorando, foram acontecendo cada vez coisas piores na relação, até que a gente se desvencilhou e se separou ali no final de outubro. E durante as 2 primeiras semanas de novembro eu não tive contato com ela, depois da gente se separar. Foi aí que eu fui convocado para uma reunião que eu não sabia que ia acontecer. Me chamaram para trocar uma ideia, e quando eu cheguei lá era uma reunião onde ela estava reunida com as Big Four. E nesse momento, os organizadores falaram para mim que eu não estava sendo banido das batalhas, né? Que não era uma conversa de banimento, era uma conversa para entender algumas coisas que ela estava relatando e como ela estava com medo de se sentir exposta, que eu estivesse expondo algo da relação para alguém, ou então procurando algum tipo de briga por causa dela. Nesse dia ela informou, inclusive, que fez um BO contra mim e especificou que não tinha nada a ver com Maria da Penha ou com agressão. Ela, tipo assim, se prontificou mesmo a falar e disse, inclusive, que atestou nesse BO que eu nunca tinha agredido ela fisicamente, nem abusado ela sexualmente de nenhuma forma, coisa que nunca aconteceu, né? Então acredito que por isso ela relatou muitas vezes e retificou muitas vezes para as pessoas ali presentes. E essa reunião foi muito confusa, porque a gente não queria expor um ao outro, mas a gente conversou sobre várias situações na frente de todo mundo, como se, né? E chegou um momento que as pessoas ali nem entendiam o porquê que elas estavam ali, a gente só continuou conversando mesmo. Depois disso, até voltamos a nos falar melhor, voltamos até a nos relacionar, voltamos até a conversar e a gente conseguia explicar e entender muito bem tudo que tinha acontecido nos últimos meses, referente a gente estar com muita fome, a gente não ter um lugar para ficar, a gente, sabe, esse tipo de coisa. A gente começou a entender de onde nossos problemas vinham. Até que, dado momento, ela me avisou que durante essas 2 semanas que a gente ficou separado, ela acabou ficando com esse melhor amigo que tinha sido um problema na nossa relação, esse mesmo da situação, né, do outro estado, e que eu tinha pedido esse afastamento. Relatou também que era um dia que ela estava muito brava e que ele falava muito mal de mim nesse dia e acabou ficando com ela depois de falar mal de mim. Isso acabou entrando na minha cabeça também na época, senti muita raiva. E a partir dali eu pedi um afastamento de verdade. Realmente pedi assim que a gente se afastasse, até movido mesmo por essa raiva, pedi mesmo que a gente se afastasse. E
pô, não queria, segurava pra ela que não tinha como expor nada dela, nunca tive vídeo, print, nada guardado dela no meu celular. Inclusive, eu acho importante atestar. Na reunião, pra assegurar ela de que nada da vida dela seria exposto, apagaram tudo que tinha na minha galeria. Não chegaram a ver se tinha nada. E não tinha nada. Eu queria até que tivessem conferido. Mas apagaram tudo que tinha na minha galeria. E não tinha nada dela. E não tinha como ter a partir dali, porque apagaram tudo. E nesse momento, onde eu avisei ela que depois de saber desse acontecido, nossa relação ia ficar cada vez pior, porque, né, podia aumentar os ciúmes e tal, ela começou a se bater, saiu correndo e jogar as coisas no chão. Isso é uma coisa que já acontecia em outros surtos dela também. Só que a hora que eu fui atrás para dar suporte, para acalmar ela, eu não tava brigando com ela, tava tentando acalmar ela, ela começou a tirar algumas peças da roupa e eu falei, mano, por favor, volta pra si, porque vão achar que eu estou fazendo alguma coisa com você. E ela disse que pensem. No outro dia, me disse que não lembrava, que tinha dito isso porque estava em surto. Mas nesse momento que ela disse que pensem, ela começou a urinar também. E aí foi nesse momento que eu chamei um amigo, que era um amigo que eu tava na casa, que ela foi até lá, e eu pedi pra ele uma roupa, ela se trocou dentro da casa dele, eu levei ela em segurança até a casa de uma amiga, né? Acredito que esses dois amigos atestem isso. E esse dia foi muito traumático pra mim, me deixou com muito medo. Nos dias seguintes eu cheguei a conversar com amigas dela sobre esse acontecido, e uma das amigas chegou a me dizer, Croy, mano, foge, mano, isso é perigoso. Só que eu ainda queria prestar algum suporte, eu sentia que, tipo assim, isso tinha sido um surto, e por mais que ela dissesse que não lembrasse, eu detalhava pra ela exatamente como tinha acontecido, e ela só me dizia que não lembrava, que não lembrava, que não lembrava. Chegou até a me dizer, não tô falando que não aconteceu, tô dizendo que não lembro. E a relação foi seguindo daí pra pior, né? O fim do ano ali a gente ainda se relacionava, eu ainda tinha, né, um sentimento, um apoio ali. Mas no começo do ano de 2025, a gente já cortou contato. A gente realmente cortou contato, principalmente depois de uma briga causada por ela, onde ela veio me cobrar de ter dado ideia numa pessoa muito próxima dela. E eu falei, mano, não falei com essa pessoa, isso não aconteceu. Aí eu fui chamar a pessoa pra pessoa testar que isso não aconteceu, achando que isso ia acalmar a cabeça dela, isso piorou tudo. Porque na cabeça dela, ela tava sendo exposta. Então, rolou muito isso durante a relação também. Meus amigos e as amigas dela não sabiam de nada que a gente passava na relação, porque pra ela, se eu falasse sobre a relação, eu estaria expondo, as pessoas não iam entender, iam ser racistas comigo em algum ponto, machistas com ela em alguma parte, e ia servir só para as pessoas fofocarem sobre a nossa vida, mais do que para ajudar no nosso problema, né? E chegando no ano de 2025, a gente já estava se afastando, rolou esse momento dessa briga, que de fato foi um momento do afastamento mesmo, que a gente chegou até a se bloquear, não se falar mais, por alguns meses. E depois de alguns meses, ela veio junto com esse amigo do celular me confrontar sobre a situação. E eu olhei na cara dele e falei, mano, isso aconteceu. Expliquei, assim como eu expliquei aqui, a forma como isso entrou na minha mente, o porquê que eu fiz. E principalmente como eu me arrependia. E rapaziada, mano, é até difícil explicar aqui como isso é um arrependimento da minha vida assim, mano. Que eu apagaria se eu pudesse, tá ligado? Porque é um bagulho, mano, muito de doideira, que você pensa que um ciúmes que você tem deixou você chegar nesse nível de perder um parceiro, mano. Perder um parceiro que, papo reto, gostava muito da amizade do cara, gostava muito do convívio e tinha amizade com o cara há muitos anos já, tá ligado? Era uma amizade muito especial pra mim, uma pessoa que eu tinha muito carinho. Então foi triste, mas eu falei a verdade, tá ligado? Foi triste, mas eu falei a verdade. Em outras vezes que eu procurei ele pra conversar, pedir desculpa de novo pelo acontecido, né? Mas até então, o meu contato com a pessoa que eu tive relação, né, com quem eu me relacionei, tinha acabado aí, comigo esclarecendo que isso não tinha acontecido, infelizmente, e também esclarecendo coisas que não tinham acontecido, coisas que eu não tinha falado, coisas que ela dizia que eu tinha falado, mas eu não tinha falado, e acabou por aí, né, beleza. Seguimos cada um a sua vida, eu já estava seguindo a minha vida e melhorando em muitos pontos, né? Esse ano foi um ano onde eu consegui ter mais trabalhos, uma condição financeira melhor, já estava morando em um lugar fixo, né? Então, a minha cabeça já estava muito melhor para tratar de muita coisa, entender de onde vinham muitos problemas meus. E eu já vinha melhorando, a ponto de, inclusive, uma das formas de melhora era entender que eu estava seguindo a minha vida e a pessoa com quem eu tive um relacionamento muito ruim estava seguindo a dela também. Na minha cabeça era isso. Durante o ano,
não houveram situações onde demonstrassem desconforto. A pessoa chegou a batalhar comigo, me dar um fatality, postar o vídeo, e pra mim isso era também seguir a vida, pô. Isso é seguir a vida. Isso é desconsiderar qualquer coisa ruim que tivesse vivido na relação e usar do trabalho pra promover o trabalho dela. Nunca me incomodei com isso, né? E também nunca tentei impedir a pessoa de estar no mesmo local que eu, impedir a pessoa de estar no mesmo trabalho que eu. Deixo aqui em aberto pra batalha que quiser falar, pra pessoa que quiser relatar aonde eu pedi pra ela não estar, em qual trabalho eu pedi pra ela não estar, porque eu percebi também que é algo que ela atesta no vídeo, né? Que eu atrapalho ela porque impeço ela de estar nos trabalhos ou persigo ela de alguma forma. Não tenho conhecimento desses trabalhos que eu impedi ela de estar. Falando bem sinceramente aqui, não tenho conhecimento, nunca pedi para não estar no mesmo trabalho que ela. Nos maiores eventos que eu fui, eu estava preocupado com a minha carreira, certo? Com o meu cachê e como as coisas iam caminhar para mim. E não mesmo tentei atrapalhar. Nunca nem cheguei a perguntar se ela estava confirmada ou coisa do tipo. Não tocava no nome da pessoa porque eu estava seguindo a minha vida. Nem mesmo para falar da relação que a gente teve. Porque ao mesmo tempo eu sentia que, né, mano, era seguir a minha vida. Era seguir a minha vida. Queria seguir a minha vida. E apenas isso. Até que no dia 24 de novembro, que é o dia que tá no pronunciamento de muitas pessoas que tomaram conhecimento, foi o dia que eu também tomei conhecimento de que havia algum incômodo dela. Esse conhecimento foi tomado de que forma? Esse mesmo amigo do celular veio me confrontar sobre uma outra situação que eu não queria expor, porque sinceramente é algo muito privado da minha vida, mas eu vou falar porque, pra ser bem sincero, pelo que eu sei, as pessoas até já sabem aí, né? Mesmo sem eu nunca nem ter querido que soubessem. Uma vez eu tava num bar e esperando o metrô abrir pra eu voltar pra minha casa. E aí eu fui usar o banheiro, e nesse banheiro um maluco se insinuou pra mim, foi Jack mesmo, mostrou a genitália pra mim, eu dei um soco nele e saí correndo, bem assustado, mais assustado do que com raiva. E isso me feria como homem na minha mente, foi algo que eu falei com ela e apenas com ela, só contei essa situação pra ela uma vez. E ela disse pra esses, né, meus antigos amigos, essas pessoas com quem eu infelizmente perdi a amizade pelo ocorrido do celular, que eu tinha relacionado eles a isso. E eu neguei. Falei, não disse isso porque nunca disse. E aí foi falado, então a gente vai chamar ela e aí vai, né, vamos ver então. Nessa hora eu devia ter agido racionalmente, né, mano? Até pra evitar, como já vinha, né, acontecendo o ano inteiro, de haver um conflito. Eu devia ter falado que ia ficar minha palavra contra dela e não ia mudar nada, porque foi o que aconteceu. Mas eu falei, chama ela lá porque eu tô falando a verdade. Chamaram, ela chegou já muito estressada, já muito histérica. Foi um momento onde ela falou, você disse isso sim, eu falei, eu não disse isso, e ela me deu um soco. No momento que ela me deu um soco, separaram, ela começou a gritar muitas coisas, envolvendo o nome de pessoas que eu tinha ficado uma vez, falando, eu sei o que você fez, e eu não tinha noção do que ela tava falando. Foi aí que eu tive noção de que ela tava me acusando de coisas até muito mais sérias, que não tinham nem nada a ver com a nossa relação. E a partir do momento que aconteceu isso, automaticamente, no outro dia de manhã, assim que eu acordei, eu liguei pro organizador da batalha, onde ocorreu esse fato, falei pra ele que isso tinha ocorrido e perguntei pra ele se ela queria alguma coisa, se ela tava pedindo banimento, se ela tava pedindo reunião, se ela tava demonstrando desconforto, fui falar alguma coisa com ele. Porque até depois que ela saiu, o que foi me passado é que, tipo assim, ó, tô montando um tabuleiro, mano, você vai cair, as pessoas já sabem de tudo. E eu, sinceramente, mano, sem saber de nada. Meus amigos também, sem saber de nada. Eu falando a verdade pros meus amigos, gente, até mim, ninguém chegou pra me cobrar sobre nada. Entendeu? Só essa situação do celular que tinha acontecido no começo do ano, onde eu já tinha admitido o erro e já tinha perdido uma amizade. Então, na minha cabeça, pô, não tinha mais o que esclarecer. Porque foi a única situação que aconteceu. Só que, depois desse dia, a pessoa com quem eu me relacionei, não só ela como pessoas próximas, começaram a ir nas pessoas falar sobre o relacionamento, mas não só isso. Dizer para as pessoas que eu falei mal das pessoas em algum momento, que eu xinguei a pessoa em algum momento, muita coisa que eu não falei. E além disso, muito mais gravemente, me acusar de coisas que eu não fiz com outras pessoas, outras mulheres, né? Ou uma mina que eu já fiquei, ou uma pessoa que eu me relacionei, troquei ideia, e eu tendo que esclarecer, mesmo sem saber o que estava chegando direito.
porque meus amigos vinham me dizer que tudo era relatado de forma muito confusa, que eles mesmos não conseguiam entender exatamente qual era o relato, qual era a queixa, o que ela estava dizendo. E foi aí que eu passei 2 semanas falando com organizações e com os meus amigos para tentar se reunir. Com as organizações, eu perguntei sobre o que ela queria que fosse feito. Tipo assim, se o objetivo dela era que eu não permanecesse, se ela queria algum tipo de reunião, se teria alguma forma de viabilizar uma resolução. Com os meus amigos, o objetivo era esclarecimento. Até porque, como eu falei, né, mano, era muita coisa que chegava durante essas 2 semanas, muita coisa que envolvia nome de terceiros, de pessoas que nem tinham exatamente a ver com a minha relação com ela, pessoas que eu cheguei a ficar uma vez e aí contavam uma história toda mudada e eu tive que esclarecer essas coisas. E além disso, também tinha o objetivo de, nessa reunião, pessoalmente com os meus amigos, esclarecer como foi a relação, porque era algo que eu não tinha feito ainda, porque, justamente como eu disse, estava seguindo minha vida e preferia não tocar no assunto, entendeu? E tinha esse objetivo. Durante a reunião, ela postou o vídeo, a gente continuou conversando normalmente e saímos dali com uma decisão, porque teria que haver uma reunião, né, na nossa cabeça, por ela ter ido falar com muita gente. Então a gente reuniria as pessoas, esclareceria muitos pontos e eu acreditava que isso seria a resolução do problema, apontaria pelo menos um caminho para tomar. E aí eles disseram que iriam entrar em contato com ela também. Saindo dali, eu fiz um grupo com as organizações e com quem eu achava que poderia estar presente. Depois eu saí desse grupo em respeito à conversa e à combinação dessa reunião. Eles foram falar com ela, voltaram, disseram que ia haver essa reunião. E durante 2 dias eu esperei, por isso até não postei nota, não postei pronunciamento também durante esse tempo, porque eu esperava postar depois dessa reunião, já com as coisas esclarecidas para todos, né? E aí me avisaram que não ia mais ter essa reunião, entendeu? De início, vieram me avisar que não seria possível fazer porque não se sentiam aptos a tomar uma decisão sobre certo ou errado, tipo, quem sou eu para julgar? E logo depois foi relatado que não seria possível porque seria nocivo para ambas as partes, entendeu? De alguma forma nocivo e humilhante para ambas as partes. E aí também foi comentado que poderia haver a possibilidade de uma reunião só comigo. E era nisso que eu estava na esperança a partir desse momento, né? Que falam que não haveria mais uma reunião geral. Nessa reunião só comigo, o que eu pretendia passar, né? Era principalmente a forma como eu não persegui ninguém durante 2025. Na forma como literalmente eu segui a minha vida, como eu já relatei aqui no vídeo. Explicar para as pessoas ali na reunião que eu não tinha formas de perseguir essa pessoa e que outras vezes no ano a pessoa não demonstrou incômodo em estar no mesmo lugar que eu. Já havia tido situação da pessoa me dar um fatality e postar no perfil, entendeu? E para mim isso sinalizava positivamente que cada um estava seguindo a sua vida. E eu não tinha conhecimento de muita coisa que foi relatado de 2025. Como brigar com alguém que ela se relaciona atualmente, eu não tenho conhecimento disso de verdade. De verdade mesmo. Queria esclarecer também, perguntar para as pessoas quem seria para esclarecer que essa situação não aconteceu e não tive essa oportunidade também, porque falaram que não era a prioridade no momento e logo depois desse aviso de que não era a prioridade no momento fazer uma reunião comigo, sozinho, eu fui avisado por um organizador da batalha, de uma batalha das principais, que estaria sendo banido porque a minha permanência fazia mal para a pessoa do vídeo. E ele fez questão de enfatizar que não era por questão de apelo público ou questão de mídia, nem nada disso. Era literalmente porque a minha presença poderia afetar ela de alguma forma. E quando eu contestei, já senti um tratamento diferente, um pouco mais hostil, preferi não ficar ali contestando. Uma outra batalha veio me avisar depois que também postaria uma nota de pronunciamento. Já me avisou de forma mais tranquila, de forma mais humanizada, dizendo que até, não queria estar fazendo isso. Infelizmente teria que fazer. Também postaram. E depois dessas notas de pronunciamento e também dos meus amigos postarem, né, que não tinham noção da situação e relatarem nos pronunciamentos dele o que vocês já viram, eu me resguardei a pensar em como eu ia me pronunciar, porque não teve a reunião, acabamos não nos reunindo,
e eu tinha muita coisa pra falar. Então, eu pensei a melhor forma de falar isso pra vocês, que neste ano eu mudei muito como pessoa, principalmente nesses pontos que me atrapalhavam também até ali. E deixo aqui meu salve, mano. Deixo aqui meu salve pra você que é homem e tá assistindo esse vídeo. Isso são coisas que atrapalharam muito na minha vida. Se você tem esse problema, por favor, mano, reconheça. O primeiro ponto é reconhecer esse problema. Esse foi um ano que eu reconheci esse problema de forma mais matura, entendeu? E de forma onde eu entendi as perguntas e respostas pra chegar numa conclusão positiva pra mim, que eu conseguisse lidar melhor com as coisas da minha cabeça. E você também pode fazer isso, mano. É simplesmente reconhecer e começar a agir melhor. Assim como eu queria relatar que fiz durante esse ano. Foquei na minha família, inclusive era comentado, né, em vídeos ou então alguma coisa do tipo, que meu brilho tinha mudado. Eu ficava muito feliz em receber isso porque eu sentia que a falta de brilho vinha também desses problemas que eu carregava comigo, desses ciúmes, dessa insegurança que eu carregava comigo. Quando você se livra dessas coisas, você também passa a progredir. E principalmente, você para de prejudicar pessoas. Justamente por melhorar, por ser outra pessoa, assim, tipo assim, por ter outra vida, eu não tive nem tempo, pra falar a verdade aqui pra vocês. Eu nem teria tempo pra perseguir alguém. Então, eu foquei esse ano em lidar com perdas grandes que eu tive, que eu já relatei em outros momentos, lidar com ganhos que eu tive, né? Entender essas coisas na minha cabeça e me resguardar mesmo com a minha família pra ser a pessoa que eu queria ser pra minha família, pro contexto que eu vivo hoje. E tudo isso era muito positivo e tava dando muito certo, está dando muito certo. Pra falar a verdade, é isso só que eu queria passar lá, entendeu? Principalmente evidenciar que eu não persegui a pessoa durante 2025, que todas as situações onde a gente foi colocado frente a frente eram situações causadas pela mesma, entendeu? Onde eu não buscava o conflito, onde eu não buscava atrapalhar. Fica aqui aberto no vídeo para qualquer contratante, qualquer batalha que queira dizer que eu pedi para ela não estar em um evento que eu tivesse. Como foi relatado no vídeo, que eu atrapalharia a pessoa de arrumar trabalhos, entendeu? Qualquer tipo de trabalho pode se pronunciar e dizer que se eu atrapalhei mesmo, se eu falei mesmo, porque de verdade, gente, não tentei atrapalhar. E não importava de estar nos mesmos lugares que ela, entendeu? Dividia convívio. Então a gente interagia com as mesmas pessoas, apesar de não interagir um com o outro. E pra mim isso também era um sinal positivo. Se não estava tão positivo, eu queria entender o motivo. Só que também não foi entendido. Certo? No mais, agora já com a situação explicada e do porquê que eu demorei pra vir me pronunciar, queria destacar aqui que eu espero mesmo não estar ofendendo ninguém. Busquei a melhor forma de falar o que eu ia falar, sem expor também a pessoa em questão. Não acho que isso seja necessário pro meu objetivo, porque o meu objetivo de verdade é principalmente mostrar pro público, para as pessoas que têm carinho por mim, para as pessoas que querem ouvir, que hoje eu já vivo uma outra vida, eu sou uma pessoa diferente relacionada a essas atitudes, e realmente isso me ajudou muito como pessoa, ajudou muito eu a progredir. E deixar aqui, como eu já deixei antes, o salve, né, mano, pra você que se identificou com esse problema, que assiste, que é homem, se identificou com esse problema, que você busque ajuda o mais rápido possível para que você não se prejudique e principalmente não prejudique outras pessoas, entendeu? A minha intenção não é prejudicar ninguém com esse meu pronunciamento, apenas estou esclarecendo mesmo que existia contexto em algumas situações e principalmente esclarecendo que durante o ano de 2025 eu me mantive longe de qualquer problema com a pessoa envolvida no fato, entendeu? E que era isso que eu queria alegar na reunião e principalmente esclarecer o que tiver que tenha chegado nas pessoas por aí. E como não tive essa oportunidade, fica aqui aberto para você que quiser vir me questionar sobre alguma coisa que envolva seu nome ou não, eu tô aberto à conversa. No mais, vocês vão me ver aqui na minha rede social, entendeu? Eu não vou sumir, mano, não vou sumir. Esse tempo, foi como eu relatei, era só me preparando para me pronunciar da melhor forma, para não afetar ninguém e para principalmente relatar de forma objetiva o que eu queria relatar, entendeu? Sem muito quais, sem muita exposição e principalmente mostrando para vocês que eu tô aqui aberto a falar a verdade do que eu sei, entendeu? E é isso. Quero agradecer muito as pessoas que não me atacaram até eu fazer um pronunciamento, que pediram para esperar o meu lado da história, as pessoas que também pediram
para resguardar os meus familiares, que não atacassem pessoas que não tivessem nada a ver com isso. Toda a atitude humana que foi tomada perante toda essa situação, eu queria agradecer de coração, porque serviu muito de incentivo para eu gravar esse pronunciamento da melhor forma. Porque, claro que passa na cabeça que, tipo assim, só vai piorar as coisas, ou que eu vou ser mais atacado, mas recebi muitas mensagens dizendo que queria ouvir meu lado da história, ajudou muito eu a estar aqui agora, entendeu? Me ajuda muito a relatar para vocês também a pessoa que sou hoje. E queria, né, agradecer para todo mundo também que me ajudou de alguma forma durante essas semanas, fez uma ligação positiva, mandou uma mensagem positiva para mim, ou então para minha família, né? E agradecer mesmo as pessoas que não apoiaram o linchamento virtual ou qualquer coisa do tipo. Tanto que a minha intenção é que ninguém seja linchado virtualmente com o meu pronunciamento, certo? Espero que isso tenha ficado bem claro. Espero que vocês tenham me entendido. Espero ter deixado os fatos aqui esclarecidos para vocês. No mais, a gente vai continuar se vendo. Vamos continuar trocando ideia aí ao longo dos dias. Não sobre isso exatamente, mas sobre a minha vida mesmo. Nós trocando ideia aí, eu aparecendo, conversando com vocês normalmente, porque tô seguindo aqui a minha vida normalmente, certo? Tamo junto demais mesmo. Brigadão pra quem ouviu até aqui. Sei que foi um vídeo longo aí com muitas partes. Muitas partes diferentes em ordem cronológica. Tentei deixar tudo certinho e principalmente não expor ninguém. Tamo junto.